ACT Talks, o podcast da Autoridade para as Condições do Trabalho. Olá, sejam bem-vindos ao ACT Talks, o podcast da Autoridade para as Condições do Trabalho que pretende desmistificar questões sobre matérias relacionadas com segurança e saúde no trabalho e relações laborais. Para este primeiro episódio temos connosco Maria Fernanda Campos, a Inspetora-Geral da ACT e também Inspetora de Trabalho há mais de 25 anos, a quem agradeço desde já ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Obrigada. Doutora Fernanda, quando falamos na ACT, falamos numa missão em prol da melhoria das condições de trabalho, que muitas vezes pode não ser perceptível pela sociedade em geral. Como é que a ACT contribui efetivamente na promoção de uma cultura de segurança e saúde no trabalho, de forma a prevenir acidentes de trabalho e doenças profissionais? Bom, muito obrigada. Grande pergunta e que dá a oportunidade, obviamente, de estarmos aqui a explicar o que é que a ACT faz e como faz para melhorar as condições de trabalho, mas também para melhorar em termos sociais a qualidade de todos nós na vida, porque contribui também para a economia, contribui também para a concorrência leal e, obviamente, vai melhores empregos, melhores vida e mais inclusão. De facto, como é que a ACT faz? A ACT tem vários instrumentos legais. Desde logo, a ACT promove informação e difunde informação e conceitos técnicos pelos sujeitos da relação laboral. Esse é um dos trabalhos, uma das atribuições da Autoridade para as Condições do Trabalho, para chegar a todos e para que as pessoas possam, com boa informação, com informação técnica adequada, cumprir os seus deveres uns para com os outros e saber que legitimidade, no caso dos empregadores, têm para gerir as pessoas que trabalham na organização, na empresa, de forma conformada com aquilo que é o direito do trabalho e a legislação conexa. Porque esse é um dos meios, é a informação, informar bem, e temos várias formas de o fazer, chegamos por várias maneiras às pessoas, temos apostado imenso nisso, facultando muitos canais de acesso à informação, obviamente com o que está a acontecer de transformação tecnológica, uma rápida transformação, também vamos aproveitando essa possibilidade para difundirmos e termos, digamos, em regime self-service, para as pessoas não terem que andar a deslocarem-se aos serviços da ACT, não terem que estar à espera que atenda o telefone. Podem consultar no nosso portal, podem verificar o que é que lhes assiste, que direitos lhes assiste, e interagir com a ACT também. Essa é uma das formas que contribuímos para promover, e fazemos-lo sozinhos ou fazemos também enquadrados e em cooperação com outras entidades, nomeadamente com os parceiros sociais, que têm aqui, são um interlocutor absolutamente essencial para o trabalho da Autoridade para as Condições do Trabalho. Mas também, ao nível internacional, enquadrados com a interação, o conhecimento de boas práticas, a evolução tecnológica, a evolução de instrumentos inspectivos ou de executar a lei, obviamente que vamos trabalhando isso. Outro instrumento que temos no âmbito da segurança e saúde no trabalho é a promoção. Os conteúdos que criamos, a regulação das entidades que prestam serviço a outras empresas de segurança no trabalho, os técnicos de segurança no trabalho, que são também, a ACT tem aqui um papel de regulamentação, de regulação, e isso é outra via de chegar e de contribuir para uma cultura de segurança e para um cumprimento, uma adequação das empresas à lei. Obviamente, cumprir a lei não basta, não é cumprir para cumprir, é cumprir porque a lei foi... A lei dá-nos um patamar mínimo de cumprimento, de convivência social e daquilo que é a proteção dos valores essenciais que a sociedade protege e prossegue. Portanto, não é um cumprimento formal da lei que nos importa, é que a lei sirva para socialmente vivermos melhor. E esse é o contributo da Autoridade para as Condições de Trabalho na constelação da administração pública. Depois, outra, e se calhar a forma mais eficaz, é a inspectiva, obviamente, porque não passaria de um exercício teórico se tivéssemos leis que não fossem
que não fosse possível impor o seu cumprimento. Portanto, esta linha, se fosse uma linha produtiva, este fim da linha de fiscalizar e aplicar sanções a quem não cumpre, obviamente é determinante para que as empresas entrem na regularidade. E, portanto, sobretudo quando há infrações ou aspectos como a segurança e saúde no trabalho, a vida das pessoas está em causa. É importante que os trabalhadores regressem para a sua família. Portanto, também é uma responsabilidade da Autoridade para as Condições de Trabalho ser eficiente e ser eficaz naquilo que faz. Portanto, chegar à linha de inspectiva, claro que isto não corre com esta linearidade, correm como a vida, em paralelo, em circuito, em círculo, como for, é como a vida. Mas, de facto, a atividade inspectiva, que é planeada, também faz aqui uma diferença total, que é o instrumento legal adequado para quem não cumpre ser obrigado a cumprir por força da inspeção e ser sancionado por não cumprir. E depois também, obviamente, a ACT instrói as contraordenações, os processos de contraordenações, das sanções que aplica. Isso já é outro técnico que faz, não é um inspetor, mas é essa aplicação que torna efetiva uma inspeção do trabalho e que lhe dá consequência. E, portanto, são essas, digamos, armas, essas ferramentas. Eu não gosto de falar em armas, porque lembra-nos outras questões e conflitos que infelizmente ocorrem, mas, de facto, são os instrumentos que a lei entendeu atribuir à Autoridade para as Condições de Trabalho para lhe permitir efetivamente fazer cumprir o direito do trabalho. Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer no que diz respeito a um mundo de trabalho digno e justo. Quando um inspetor de trabalho se depara com uma situação de irregularidade, como é que atua? Nós temos, por uma questão de transparência e de também segurança, para todos os intervenientes, nós temos publicado um referencial da atividade inspectiva que informa para dentro e para fora, informa como é que um inspetor atua. O que é que acontece? O inspetor tem o dever legal e, portanto, tem todos os poderes da autoridade pública para o fazer, portanto, poder é um dever que nos é cometido, e quando entra numa empresa e verifica que há irregularidades muito graves ou graves, tem que atuar em conformidade e com aquilo que a lei lhe diz para fazer, que é aplicar uma consequência ao não cumprimento. Porque, obviamente, se um inspetor não fizesse isso, estaria a beneficiar as empresas não cumpridoras em detrimento daquelas que investem no cumprimento e no cumprimento das regras legais, nomeadamente prevenindo acidentes de trabalho, prevenindo riscos, porque a Autoridade para as Condições de Trabalho e os inspectores de trabalho que operacionalizam esta atividade, a atividade inspectiva, que é o grosso, ou pelo menos é a parte mais questionada e mais escrutinada da Autoridade para as Condições de Trabalho, têm uma visão, e temos uma visão porque somos generalistas, ou seja, abordamos toda a dimensão de uma relação de trabalho, e tem que ter essa visão holística, essa visão conjunta, conjugada daquilo que é a segurança e saúde no trabalho e daquilo que é a relação laboral. Porque quando um trabalhador, por exemplo, não recebe atempadamente o seu ordenado, ele está mais vulnerável à ocorrência de acidentes de trabalho. Ele corre mais riscos, isto para não falar já do que é evidente, desde logo os riscos psicossociais. Mas isso acontece também quando algum trabalhador tem uma situação ou está a vivenciar uma situação de discriminação, por exemplo, qualquer que seja o fator, isto tem implicação na sua segurança e saúde e na forma como faz e como executa as suas tarefas. Por isso, o inspetor de trabalho, quando entra numa empresa e verifica a existência de infrações, é claro que se for uma irregularidade leve, há aqui uma margem até dada pela própria lei, de fazer uma advertência para ser corrigida, porque não há um prejuízo imediato e pode ser corrigido. É o caso, por exemplo, de uma fixação, de um horário de trabalho, ou de um mapa de férias, ou de uma informação sobre parentalidade.
isso pode ser remediado, entre aspas, na hora, e pode ser feito, e há aqui uma margem. Quando há situações que põem em perigo as pessoas que trabalham diariamente naquela empresa, naquela organização, o dever e aquilo que é exigível é que o inspetor atue em consonância, e é isso que o inspetor faz e deve fazer. Pois quando ele sai da empresa, informa a empresa, obviamente, o que é que vai acontecer, para ficar ciente da sequência e dos seus atos, porque é também aqui um ato pedagógico de perceber o que é que está mal, e depois os procedimentos, obviamente, são feitos e seguem o seu curso como normal. Claro. Atualmente, as transformações tecnológicas são uma realidade no mundo em que vivemos. De que forma é que estas transformações ajudam na atuação de uma ACT próxima, imparcial, interventiva e rigorosa? Bom, de facto eu acho que estamos sempre em evolução. As transformações, salvo nas revoluções, senão vão acontecendo faseadamente. Quando nós falamos em por exemplo, riscos emergentes, eles já são emergentes há muito tempo e outros já estão a reemergir porque tinham sido mais ou menos afastados e voltam. E de facto é mais uma evolução, mas é uma evolução que está a ser tão transformadora e tão rápida que de facto terá um impacto muito grande, obviamente, nas empresas, em todos os setores de atividade, e também não pode deixar de ter na administração pública e na Autoridade para as Condições de Trabalho. Desde logo vai-nos facilitar, por exemplo, e ajudar a gerir melhor os recursos que temos. E a gerir melhor de que forma? Por exemplo, as empresas têm que entregar todos os anos informação através do relatório único sobre a sua vida social. E, portanto, será muito mais fácil fazer um cruzamento de dados, fazer aqui um tratamento de grande massa de dados e sinalizar, traçar perfis de irregularidades e sinalizar e direcionar as intervenções inspectivas mais cirurgicamente, digamos assim. Portanto, isso beneficia toda a gente. Beneficia as empresas que são cumpridoras, porque não vamos lá causar nenhuma perturbação, porque uma inspeção causa sempre aqui uma perturbação que tem que causar e dentro dos limites que precisa de causar, mas vai impedir isso ou vai tornar isso mais residual e vai direitinho onde precisa de estar. E isso é muito positivo para toda a sociedade, porque uma empresa que tem a sorte de ter uma intervenção inspectiva, aprendem, regularizam e não voltam a cometer o mesmo erro. E tem outra vantagem ainda, ficam a conhecer e a ter a interação com a Autoridade para as Condições de Trabalho, que tem toda uma série de instrumentos de apoio a essas empresas para o cumprimento da lei. E cumprindo a lei, como diz o slogan da OSHA, o que é bom para o negócio, o que é bom para o trabalhador é bom para o negócio, portanto, ganhamos todos, produtividade, etc. Mas sim, vai ter grande impacto seguramente e cada vez mais, aliás, as empresas já estão um pouco habituadas a receber massivamente notificações da ACT, tem a ver com a tecnologia que vai evoluindo e a capacidade de analisar massivamente dados massivos ou Big Data para tirar daí conclusões. Portanto, a par das transformações tecnológicas, o mercado de trabalho está em constante mutação, portanto, por diversos fatores. Nesse sentido, quais considera serem os desafios e as oportunidades de futuro, quer para os empregadores, os trabalhadores e até para os parceiros sociais e também para a ACT? Bom, grande pergunta. O que é que acontece? Nós estamos todos nessa transformação e todos estamos a tentar, as entidades reguladoras, como a Autoridade para as Condições de Trabalho e outras, as empresas privadas vão mais rapidamente porque têm outros mecanismos mais flexíveis de contratar e de fazer, mas sofrem esse impacto. Nós também vamos todos aqui tentando ajustar-nos. E que eu que não tenho uma visão catastrófica das coisas, acho que qualquer uma das coisas não é boa ou má em si mesmo. É o uso que fazemos delas e é a forma como as trabalhamos e como as podemos trabalhar. Isso traz
há várias circunstâncias, eu posso nomear aqui as mais visíveis e mais faladas, porque de facto tem um impacto enorme, que é, por um lado, obviamente, a digitalização, por outro lado, a automação, que vai transformar locais de trabalho, vamos ter que enfrentar aqui muitas situações de upskill, de transformarmos e capacitarmos pessoas para outras tarefas e para trabalhar com outros instrumentos. Isso vai afetar toda a gente, a Autoridade para as Condições de Trabalho e todos nós. Isso, sem dúvida, é incontornável, a inteligência artificial, etc. É incontornável. Também coisas mais visíveis, mais terrenas, dito desta maneira, porque as outras coisas correm um pouco sem percebermos muito bem, se não tivermos dentro os algoritmos, etc., são ainda algo obscuro para a maioria de nós, mas mais terrenos nós estamos a assistir, por exemplo, fenómenos climáticos extremos, e isso tem um impacto enorme nas relações de trabalho e no trabalho. Porquê? Primeiro porque, por exemplo, esses fenómenos obrigam a mover massas de população que procuram sítios mais tranquilos, com uma normalidade, com uma estabilidade climática maior, etc. Mas também, por exemplo, muito calor, as doenças que podem ser desenvolvidas com determinado tipo de clima, ou muita chuva, ou muita água, isso traz também uma grande uma grande exigência ao mundo do trabalho, e ver como é que vamos ajustar-nos a isso e acomodar e lidar e regular para ninguém ficar para trás, como se diz. Sim, é um grande desafio para todos. A mobilidade, a facilidade de mobilidade, quer de empresas, quer de trabalhadores também, choques culturais, religiosos, etc. Isso também é um grande desafio que nos espera de futuro, a todos, à Inspeção de Trabalho e a todos, e o investimento demográfico também é, sobretudo nas sociedades ocidentais onde nos inserimos, é de facto ajustar postos de trabalho, equipamentos de trabalho a pessoas mais maduras, dito desta maneira, a pessoas mais maduras, é ajustar toda uma forma, o layout, prevenção, políticas de gestão de pessoas, etc. Quer dizer, em cada fase da nossa vida social há, obviamente, enormes desafios. Assistimos isso na Revolução Industrial, e estamos a viver e achamos que somos especiais, nunca aconteceu isto na humanidade, mas de facto não, isto está a acontecer, agora acontece com mais rapidez, sim, claro, porque eu mando um correio eletrónico aqui, no segundo seguinte está no Japão ou noutro sítio qualquer, e antes era preciso uma carta que ia, uma carta que vinha, e a vida corria num ritmo diferente, agora é outro. Mas a humanidade tem uma elasticidade bastante, inteligência suficiente para se ajustar e para, em conjunto, encontrar soluções. Isso também vai acontecer à Autoridade para as Condições de Trabalho, que vai continuar a trabalhar com os outros, para os outros, e o melhor possível, e melhorando todos os dias também. Portanto, será um trabalho conjunto de todos os dias para o bem de todos. Doutora Fernanda, agradecemos muito, terminamos assim a nossa conversa neste primeiro episódio do ACT Talks. Esperemos que tenham gostado e temos encontro marcado no próximo ACT Talks.